Ele já tinha pegado nosso filho. Quando ele voltou pela segunda vez, achei que a morte havia chegado, que era o fim. E logo que tocou no chão, iluminou toda a área. Não podíamos ver dentro, mas via-se o contorno de todo o objeto. Via-se um ponto no céu e vi que andava muito, muito depressa. Após um tempo, ficou parado no ar. Mais ou menos 1,30 m. Cabeças muito grandes, sem cabelos na cabeça, sem sobrancelhas ou quaisquer pelos no rosto. E tinha os olhos muito grandes. O cheiro mais forte eu senti quando os seres chegaram mais perto de mim. Eles me olharam. Não falamos verbalmente como estamos falando agora. Era uma coisa telepática. Uma pesquisa Gallup recente calcula que 1 entre cada 2 americanos acredita na existência de OVNIs. Cerca de 15 milhões de pessoas relataram terem visto OVNIs, dos quais cerca de 2.000 foram encontros com OVNIs aterrissados e seus ocupantes. Os OVNIs foram bombardeados por aviões caça e mísseis antiaéreos, mas sem efeito. Eles liberam poderosas cargas eletromagnéticas, frequentemente causando falhas nos motores e nos circuitos elétricos. Eles evocam reações estranhas e de medo em animais e, frequentemente, causam profundos distúrbios psicológicos nos seres humanos. Eles têm a capacidade de se materializar como se vindos do nada, mas mais frequentemente somem como que por encanto no meio de uma aparição. Tanto olhos humanos quanto instrumentos de radar observaram manobras aéreas inacreditáveis, tais como giros de 90 graus a vários milhares de quilômetros por hora, e já se cronometraram velocidades acima de 25.600 km por hora. Não pode restar mais nenhuma dúvida, mesmo no cético mais ardoroso, de que os OVNIs existem. A pergunta é, de onde eles vêm? Se vieram de outra galáxia, viriam de no mínimo 2 milhões de anos-luz de distância. Mesmo viajando à velocidade da luz, 298 mil quilômetros por segundo, levariam 2 milhões de anos para chegarem aqui. Mas supondo que os OVNIs tenham vindo de uma estrela distante em nossa própria galáxia, se esses visitantes espaciais viajassem 1.600.000 quilômetros por dia, levariam 70 mil anos para chegarem à Terra da estrela mais próxima, Alfa Centauro, que está a 25 trilhões e meio de milhas da Terra. Outras estrelas estão milhares de vezes mais distantes no espaço. Estimativas conservadoras indicam que uma espaçonave com 10 pessoas e viajando a 5 anos-luz, de ida e volta para um sistema estelar vizinho, a 70% da velocidade da luz, consumiria 500 mil vezes a quantidade de energia usada nos Estados Unidos em um ano. Mas há outras complicações na viagem espacial. O espaço não é um vácuo, mas contém gás cósmico, poeira e partículas. O vencedor do Prêmio Nobel, o professor Edward Purcell, de Harvard, salienta que um veículo espacial que viaja à velocidade da luz colidiria com este material espacial na forma de radiação e com o impacto da colisão de várias centenas de bombas atômicas. Na tarde de 7 de janeiro de 1948, um objeto voador não identificado foi visto na base aérea de Godman, em Fort Knox, em Kentucky. A torre da base enviou 4 jatos F-51 para investigar. O líder do voo, capitão Thomas F. Mantell, relatou ter visto um objeto às 15 horas e 15 minutos. Ele se separou da formação em perseguição ao objeto. Poucos minutos depois, ele mandou um rádio para a torre. Estou me aproximando agora para dar uma boa olhada. Está diretamente à frente e acima, e ainda se movimenta à metade da minha velocidade. A coisa parece metálica e de um tamanho imenso. Vou subir a 6.500 metros e, se não me aproximar, abandono a perseguição. Essas foram as últimas palavras do capitão Mantell. Mais tarde, naquele dia, seu corpo foi achado em um campo próximo. Os destroços de seu avião espalhados por 1 quilômetro em volta. Houve muitas outras aparições naquele ano. Em julho de 1948, o Comando Aéreo Estratégico em San Antônio relatou ao diretor do FBI, J. Edgar Hoover, que uma aeronave não identificada foi vista por um piloto, pelo copiloto e mais alguns passageiros da Eastern Airlines que voavam sobre Montgomery, Alabama.
A aeronave foi descrita como sendo um tipo não convencional sem asas e parecia, de modo geral, com um foguete desses que aparecem em histórias em quadrinhos. Foi descrito como tendo janelas, ser maior que o avião da Eastern Airlines e estar viajando a uma velocidade estimada de 4.320 km por hora. Por pouco, ele não colidiu com o avião da Eastern Airlines. Em um memorando do FBI datado de 14 de março de 1949, vem o seguinte relatório. A Força Aérea acredita que discos voadores sejam mísseis construídos pelos homens e não fenômenos naturais, e que há cerca de 4 anos soube-se que algum tipo de discos voadores estavam sendo testados pelos russos. Determinou-se posteriormente que a maioria dos discos voadores vistos por pessoas nos Estados Unidos aproximaram-se deste país vindo da direção norte e voltando na mesma direção, indicando a forte possibilidade de terem vindo da Rússia. Na noite de 19 de julho de 1952, o controlador de voo Harry G. Barnes, no Aeroporto Nacional em Washington, D.C., captou 7 objetos que se moviam lentamente através de seu radar. Ele ligou para a Força Aérea de Andrews e soube que eles estavam vendo sinais luminosos idênticos em seu radar. 2 jatos F-94 puseram-se imediatamente a sondar os céus sobre Washington, onde eles não encontraram absolutamente nada. Assim que os jatos se afastaram, os sinais luminosos reapareceram nas telas do radar, permanecendo lá até o amanhecer. Uma semana depois, Harry Barnes captou mais 10 objetos pelo radar. A base da Força Aérea de Andrews confirmou que os mesmos objetos desconhecidos também estavam em seus radares. Barnes ligou para o Pentágono e mais 2 jatos vieram voando ruidosamente sobre Washington. Mas, desta vez, os OVNIs permaneceram visíveis nas telas e um dos caças-bombardeiros informou ter visto algo com 4 luzes. A uma certa altura, o piloto informou pelo rádio que as luzes estavam cercando seu avião, mas logo os OVNIs partiram rapidamente, desaparecendo na noite. Mais tarde, naquela manhã, Harry Barnes deu este depoimento, abre aspas. Não há outra conclusão a que eu possa chegar, a não ser que durante 6 horas na manhã de 26 de julho, havia pelo menos 10 objetos não identificáveis se movimentando acima de Washington. Não eram aeronaves comuns, nem, em minha opinião, algum fenômeno natural pode explicar essas manchas em nosso radar. Fecha aspas. O Pentágono foi inundado de perguntas por parte da imprensa e o presidente Harry Truman pediu ao secretário de Defesa Florestal que descobrisse o que estava acontecendo na Terra ou fora dela. Em 27 de outubro de 1952, o FBI divulgou este memorando. A inteligência aérea ainda crê que os discos voadores sejam ilusões ópticas ou fenômenos atmosféricos, mas alguns oficiais militares estão considerando seriamente a possibilidade de existência de naves interplanetárias. O jornalista e investigador Frank Edwards, autor de Discos Voadores, um assunto sério, fez o seguinte comentário. Este é o comunicado de Frank Edwards. Se são reais ou não os discos voadores, oficialmente chamados de objetos voadores não identificados. Em 24 de dezembro de 1959, o inspetor-geral da Força Aérea notificou a todos os comandantes da base aérea que os discos voadores eram um problema sério. O governo dos Estados Unidos transmitiu ordens aconselhando os militares como reconhecer os OVNIs, como se comunicar caso os vissem e como lidar com seus fragmentos. A extensão deste fenômeno, lenta mas seguramente, tornou-se de conhecimento público através de uma montagem paciente de partes das provas, na medida em que se tornavam disponíveis, pesando os depoimentos resguardados dos cientistas e das agências militares envolvidas no estudo de objetos voadores não identificados. Veremos que são realmente um assunto sério. A variedade de testemunhas de OVNIs é interminável. Incluem pessoal militar da Força Aérea, Marinha e Corpo de Fuzileiros, especialistas de radar, engenheiros aeronáuticos, controladores de tráfego aéreo, astrônomos, agentes do FBI, Polícia Estadual e Municipal. Pilotos e tripulação da American, United, Eastern, Pan American, Northwest, Western e TWA também constam da lista de testemunhas. Milhões no Reino Unido, França, Austrália, América do Sul, México e outras nações pelo mundo todo viram OVNIs.
Durante 18 anos, o falecido Dr. J. Allen Hynek comandou a investigação de OVNIs da Força Aérea, chamada de Projeto Livro Azul, e foi reconhecido como a maior autoridade mundial em OVNIs. Após compilar no computador cerca de 63 mil aparições, ele declarou: o fenômeno dos OVNIs é, sem dúvida, um fenômeno de nossos tempos. É extremamente enigmático e exige uma grande variedade de opiniões. Independente do que se pense sobre OVNIs, independente do que se creia, que seja absurdo ou que represente algo muito real, 3 fatos se sobressaem, 3 fatos que ninguém pode negar. O primeiro é que relatos sobre OVNIs existem. O segundo é que relatos sobre OVNIs vêm do mundo inteiro. E o terceiro é que muitos são feitos por pessoas altamente responsáveis e que muitas vezes têm preparo científico. Nós, cientistas, não temos provas positivas da origem nem da realidade destas estranhas naves. Mas sabemos que os relatórios são muito reais. Para achar a resposta para este magnífico enigma científico, o fenômeno dos OVNIs, temos que fazer uma abordagem com a mente aberta para podermos explorar todas as explicações possíveis. Entre aqueles que alegaram ter visto OVNIs estava o senador Barry Goldwater, que disse, abre aspas, discos voadores, objetos voadores não identificados ou como quer que queiram chamá-los, são verdadeiros, fecha aspas. O astronauta Gordon Cooper disse, abre aspas, acredito que esses veículos extraterrestres e suas tripulações estejam visitando este planeta oriundos de outros planetas, que obviamente são muito mais adiantados tecnicamente que nós na Terra, fecha aspas. O príncipe Philip da Inglaterra é um fanático por discos voadores. Ele faz meticulosamente gráficos de todas as aparições importantes de discos voadores em um mapa de parede gigantesco no seu estúdio particular no Palácio de Buckingham. O general Douglas MacArthur foi o comandante supremo de todas as forças aliadas no Pacífico Sul durante a Segunda Guerra Mundial. Ele acreditava em OVNIs e até autorizou um relatório de cerca de 20 mil páginas. Durante um de seus últimos discursos a cadetes de West Point, ele disse, senhores, a próxima guerra não será uma guerra internacional, mas uma guerra intergaláctica. Ele acreditava não apenas que os OVNIs existiam em outros planetas, mas também que eram hostis. Em uma noite de outono de 1969, o governador da Geórgia, Jimmy Carter, preparava-se para um discurso na pequena cidade de Leary, quando ele viu um objeto brilhante no céu ocidental. Carter descreve sua experiência. Estávamos em cerca de 20 pessoas na frente de um pequeno restaurante, se não me engano. Um desses locais de almoço. Quando uma espécie de luz verde apareceu no céu a leste, creio que foi logo ao entardecer. E cada vez ficava mais e mais brilhante, até desaparecer. Não era uma substância sólida, mas uma luz muito estranha. Nenhum de nós entendeu o que era. O ex-presidente Ronald Reagan fez declarações relativas aos OVNIs em 18 ocasiões diferentes enquanto ocupava a presidência. Este é um trecho de um de seus discursos. Eu sempre me pergunto, e se todos nós, no mundo, descobríssemos que estávamos sendo ameaçados por um poder externo vindo do espaço, de outro planeta, de repente, não descobriríamos que não temos diferenças entre nós? Depois de deixar a Casa Branca, Reagan admitiu ter visto um OVNI enquanto era governador da Califórnia. Ele estava a bordo do avião do governador na época. Sua esposa Nancy, bem como várias outras pessoas, também o viram e o descreveram como um OVNI verde e brilhante. Eles o perseguiram por umas 300 milhas antes que ele desaparecesse do raio de visão do avião. Em 7 de novembro de 1975, um alarme disparou na base da Força Aérea de Malmstrom, em Montana, local de instalações de lançamento de mísseis Minuteman. Um time de alerta de sabotagem foi imediatamente para o local, onde viu um disco laranja brilhante do tamanho de um campo de futebol pairando sobre a área. Ele começou a se erguer e o radar do Comando de Defesa Aérea norte-americano o captou quando ele alcançou a altitude de 300 metros. 2 caças-bombardeiros F-106 foram despachados de Great Falls, Montana, para interceptar a aeronave. Mas antes dos caças chegarem, ela desapareceu das telas do radar. No dia seguinte, houve mais aparições, tanto visuais como por radar, sobre a base. Cada vez que os jatos penetravam na área, os OVNIs desligavam suas luzes, reaparecendo somente após os jatos terem partido.
Nos 8 meses seguintes, 130 relatos semelhantes foram registrados no Diário da Base e no condado vizinho. Um dos primeiros e mais ilustres estudiosos de OVNIs foi Donald E. Keyhoe, um bacharel da Academia Naval e major reformado do Corpo de Fuzileiros. Em uma publicação de janeiro de 1950 da revista True, ele escreveu um artigo de grande alcance sobre os OVNIs. O artigo causou uma sensação instantânea e tornou-se um dos artigos mais amplamente lidos e discutidos do dia. Ele alegava que nenhuma de suas fontes de alto nível falaria sobre OVNIs, o que ele considerava como uma prova poderosa de que algo tremendamente importante estava sendo acobertado. Isso não vem do porta-voz da Força Aérea, nem do porta-voz do projeto. Eles simplesmente estão seguindo ordens. Essas ordens mandavam dar evasivas quanto a todas as aparições de OVNIs o mais rápido possível, assim que se tornassem públicas, negando que OVNIs realmente existam. Não estamos escondendo nada. As investigações são feitas públicas. As explicações, quando elas existem, foram tornadas públicas. Mais tarde, ele se tornou diretor do Comitê de Investigação Nacional sobre Fenômenos Aéreos, onde ele interrogou muitas agências do governo acerca do possível envolvimento ou conhecimento que tinham sobre os OVNIs. Segue um trecho de uma carta do FBI em resposta a uma das indicações do Major Keyhoe. Em resposta à sua carta de 22 de setembro de 1958, este departamento não tem informação sobre objetos voadores não identificados que possa ser divulgada. Isto não significa que este departamento tenha informações relativas a objetos voadores não identificados que não possam ser divulgadas. Possíveis comunicações com veículos extraterrestres de outro planeta, caso o objeto voador não identificado prove ser extraterrestre, não é função do Federal Bureau of Investigation.